Então, o agente tem que ser capaz de celebrar esse contrato. O objeto tem que ser lícito e a forma legal. Aí a gente tem a configuração da existência. Ou seja, existe essa relação jurídica? Existe. Desde que cumpra esses 3 requisitos. Ah, não cumpriu nenhum desses, não cumpriu um com esse, não cumpriu nenhum, ou cumpriu só apenas 2, também existe. Validade, alguém lembra da validade? Estou lembrando, eu sei que vocês estão lembrando. Oi? A validade, pessoal, você lembra que a gente falou sobre a validade dessa aqui? Só para eu falar os exemplos que estão aqui. A validade, pessoal, ela diz respeito aos defeitos do negócio jurídico. Por exemplo, quando eu falo em validade, eu falei para vocês, olha, presta atenção no estado de perigo. Quando houver celebração de qualquer contrato, quando houver qualquer relação jurídica onde há estado de perigo, por exemplo, eu coloquei aqui compra e venda de remédios, tal, a pessoa está precisando, saúde, não sei o quê. Existe, na verdade, um estado de perigo. Esse contrato pode ser anulado. Lesão. Falei sobre a lesão. O que seria a lesão, pessoal? Coloquei aqui para vocês uma definição. Eu até falei em sala de aula que é muito difícil no direito você precisar de definições. É mais interessante vocês terem um raciocínio jurídico, formarem uma ideia sobre a situação do que terem um conceito pronto. Porque na prova eu posso estar perguntando um pouco diferente, a forma escrita é diferente. E aí a pessoa pode achar, puxa, mas não é a forma que está escrita. Então não sejam pessoas que sejam extremamente legalistas. O que são extremamente legalistas? É a corrente do direito que defende estritamente o que está escrito. Pelo contrário, você tem que entender que atrás de toda relação jurídica, que atrás de toda lei, existe um bem jurídico tutelado. O que eu quero dizer? Por exemplo, o Código Civil está lá, não matar. No Código Penal, por exemplo, não se deve matar, no artigo 121. Qual que é o bem jurídico tutelado ali? Qual que é o bem jurídico tutelado, por exemplo, no caso do estelionato? No caso do estelionato, é livre manifestação de vontade, ou seja, a pessoa chega lá para vender alguma coisa, enfim, chega com um prêmio, esse prêmio não existe, aí o que acontece? A pessoa ela tem uma equivocada percepção da realidade, e como eu sempre digo, né? No estelionato, é um querendo ganhar mais que o outro. Tempo atrás caiu lá no escritório, a pessoa que ligaram para ela, você deposita 5 mil, e você, como sinal, você deposita 5 mil, aí ela falou, eu fiz um bom negócio, eu depositei só 3, e agora estou guardando os outros 100. O que dá para a gente fazer? Não pode guardar sentada, né? Porque quebrar o sigilo do telefone para saber quem ligou para ela, num presídio provavelmente, para saber quem ofereceu 100 mil, e precisava de 3 mil, ela falou que fez um bom negócio. Eu falei, nossa, que negócio bom você fez, hein? Nossa, negócio muito bom, muito inteligente. Deu vontade de falar, né? Vocês fiquem quietos, né? Nossa, inteligente. Outra causa de validade, pessoal, eu coloquei fraude contra credores, que é aquela situação daquela dívida, quando a pessoa tem uma determinada dívida. Eu vou estar cobrando, eu vou estar, por exemplo, lá numa determinada alternativa, eu vou estar elencando uma situação, e vocês vão sacar essa situação e vão verificar se é isso mesmo. Então, fraude contra credores, eu falei aqui, João transfere a Pedro os seus bens sabendo que ele tem dívidas de tributos municipais. Então, ele faz uma transferência de bens sabendo que ele está em execução fiscal. Isso é fraude contra credores. Outra situação, para deixar muito claro para vocês, isso é bem importante. Eu falo em existência, eu falo nesses 3 requisitos. Quando eu falo em validade, eu falo nos defeitos do negócio jurídico. E quando eu falo em eficácia, esses 3 termos aqui. Esses 3 termos aqui, a gente não comentou em sala de aula. Eu até deixei no resumo de vocês. Então, no plano da eficácia, isso não vai ser cobrado. E vocês lá sabem em sala de aula. Porque, na verdade, a eficácia ela diz respeito à aplicabilidade de uma situação. Por exemplo, no caso de termo. É quando eu coloco em uma cláusula contratual algum evento futuro incerto. Por exemplo, eu vou doar um carro para determinada para o meu filho, como eu coloquei aqui, se eu tivesse, desde que ele passe no vestibular. Ele passando no vestibular, eu vou ter que cumprir isso. Condição é quando você faz, por exemplo, uma doação. Eu tenho lá um terreno, quero doar para a prefeitura, no entanto, eu coloco como condição que aquele terreno vire um presídio. Então são essas situações. Na verdade,
O elemento eficácia é a aplicabilidade do contrato no mundo fático. Mas isso aqui eu não vou estar cobrando de vocês. Por quê? Porque isso é irrelevante para mim, na verdade. É muito mais interessante, pessoal, que vocês saibam, ao analisar o contrato, verificar quais são os elementos da relação jurídica. Lembra quais são os elementos da relação jurídica? O sujeito ativo, o sujeito passivo. Entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, há um vínculo obrigacional. Um objeto, exato. Esse objeto pode ser uma casa numa locação, pode ser um carro para alocar, pode ser uma casa para vender, pode ser um objeto numa relação de consumo, uma compra de qualquer determinado bem. Esse é o tipo de relação. Essa é a base. Os elementos da relação jurídica são sujeito ativo, sujeito passivo e o objeto. A teoria da relação jurídica, ela diz respeito a isso. Ela diz respeito a isso. Por que eu falo em teoria da relação jurídica? Porque é a teoria que envolve todo tipo de relação jurídica. E quando a gente fala relação jurídica, pessoal, a gente tem que ter aquele velho cuidado. Eu deixei até aqui e peço a atenção de vocês, porque isso é bem importante. Os artigos de lei, né, que eu deixei para vocês. Até para vocês não ficarem procurando no código, ou para não ficar com dificuldade enquanto estão estudando, para facilitar. Do Código Civil, no artigo 112, foi o que eu falei. Eu sempre falei para vocês que qualquer relação jurídica, ela tem que ser com livre manifestação de vontade. Ela não pode ser uma manifestação de vontade viciada. Ela tem que ser uma manifestação de vontade no qual ela tenha liberdade para contratar e liberdade para saber os direitos e deveres dela. Se isso não ocorre, isso está errado, isso fere a relação jurídica. Aí eu citei no Código Civil o artigo 112, na legislação para vocês. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção delas consubstanciadas do que o sentido literal da linguagem. Eu celebro um contrato, pessoal, no qual o propósito desse contrato era a distribuição de garrafa d'água. No entanto, como foi colocado, como foi escrito formalmente no contrato, não deu para entender isso. Deu para entender que era para ser distribuído, na verdade, a garrafa d'água, mas a garrafa d'água vazia. Mas espera aí, pessoal, eu vou celebrar um contrato para entrega de garrafas d'água que sejam cheias. Exemplo bobo. Né? Então, o que deve ser avaliado nesse atendimento dessa situação não é o que está formalmente escrito, mas sim a intenção do contrato. A intenção do contrato é o fornecimento de garrafas d'água. Bom, se é o fornecimento de garrafas d'água, está lá previsto, faltou uma cláusula, por exemplo, que era garrafas d'água cheias. Só que você, como vendedor, como mercado, não vai ter que comprar garrafas normais. Vai querer garrafa com água. Isso é um caso. Qualquer caso onde a formalidade se encontre com a intenção, a gente observa um erro. Então é o artigo 112. Vocês conseguem compreender bem isso? Que a intenção prepondera mais do que qualquer outra formalidade nos contratos? Ou até nos contratos não só, nas relações jurídicas como um todo, a intenção, e isso em qualquer área do direito, pessoal. Por exemplo, quando você vai falar, no exemplo mais clássico do criminal, avalia-se também a intenção do agente ao produzir o crime. E aí se fala, e aí fica mais fácil de entender, fica mais didático. O agente agiu dolosamente ou culposamente? Bom, se ele agiu com dolo, ele tinha intenção. Você me dá a pergunta? Não. Não? Se ele agiu dolosamente, ele agiu com a intenção. Ele cometeu um crime com a intenção. Se ele agiu culposamente, ele não agiu com a intenção. Ele agiu sobre as três perspectivas lá do direito criminal: negligência, imprudência e imperícia. Isso é do direito criminal. Só que é muito fácil de perceber que a manifestação de vontade deve ser levada em consideração em todos os contratos e todas as relações jurídicas. Aplica-se, professor, o princípio da boa-fé, então, nesses casos? Aplica-se exatamente a boa-fé. Na verdade, quando há dúvida contratual, e aí foi uma boa pergunta, porque assim, indo para a relação de consumo. Quando eu tenho uma relação de consumo, onde eu tenho cláusulas contratuais que são ambíguas, que são contraditórias, a interpretação que eu devo ter dessas cláusulas é mais favorável ao consumidor. Então lá existe uma cláusula contratual entre você e a TIM, até foi o que eu citei no exemplo.
ou qualquer companhia, enfim, qualquer outro tipo de prestação de serviço. Só que essa cláusula contratual, ela é prejudicial para você que é consumidor. Só que ela também é contraditória. Uma vez que ela seja contraditória ou omissa, essa cláusula ela deve ser aplicada em favor de quem? Do consumidor. Nem toda relação jurídica, as partes estão no mesmo nível. Lembra que a gente comentou isso? Pode ser que caia na prova isso. Olha, toda relação jurídica, tendo em vista os princípios da economia, da liberdade, são relações paritárias, todas são iguais. Então não há que se falar em nenhum tipo de distinção entre as relações jurídicas. Pelo contrário, pessoal, está errado. Eu falei para vocês que na relação trabalhista e na relação de consumo, há um princípio que rege cada uma de uma forma diferente. Na relação de consumo, por exemplo, o consumidor ele tem a prerrogativa, ele tem, em virtude da falta do poder econômico, ele tem, em virtude também da falta de conhecimento técnico sobre aquilo que vende, ele tem prerrogativa, ou seja, na verdade ele não tem prerrogativa. Ele tem a possibilidade daquilo que ele alegar, ele não tem que provar. Eu não falei que o Código Civil ele preconiza o seguinte: quem alega tem que provar? Na relação de consumo, na relação trabalhista, não é bem assim. Por quê? Porque existe uma disparidade entre a trabalhista, que é o empregador e o empregado, eles não estão no mesmo nível. O consumidor e a empresa também não estão no mesmo nível. E a ideia do direito é justamente criar justiça entre as partes. A partir do momento que há justiça entre as partes, a igualdade entre as partes, a gente pode falar que há a visualização do direito. Fundamentos da Constituição que nós comentamos. A gente leu aqui por cima o artigo 5º, e eu não vou estar cobrando de vocês nada relacionado objetivamente à letra de lei. Eu vou estar cobrando de vocês basicamente aqueles pressupostos que eu falei. Até a gente trouxe a discussão em sala de aula que era com relação aos médicos de Cuba. Algumas pessoas se posicionaram contra, outras a favor. Aí eu falava que o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio constitucional, ele fala que para que as pessoas tenham uma vida digna, elas precisam de um mínimo existencial. E hoje, toda a interpretação do direito ela deve ser baseada na Constituição. Não adianta você simplesmente aplicar o Código Civil propriamente dito. Se nós fôssemos aplicar o Código Civil propriamente dito, nós teríamos grandes problemas. Eu citei uma aula para vocês, para aplicar ilustrativo, a diferença. Aí vocês vão conseguir visualizar melhor. O Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002. Por que é importante a gente falar sobre o Código que foi de 1916? Para passar o tempo? Não por isso. Para vocês entenderem que o direito acompanha a sociedade. O direito é um fenômeno dinâmico. Eu citei em sala de aula várias vezes que as leis mudam porque a sociedade também muda. Uma vez que você tem uma lei que hoje é justa, pode ser que daqui a 5 anos ela não seja mais aplicável, ela não seja mais justa. Por isso que a gente tem o poder legislativo, para que ele acompanhe o desenvolvimento da sociedade, para que a sociedade não perca em legislação por causa do decurso do tempo. O Código de 16, eu falava para vocês que ele era familiar, patrimonialista e propriedade absoluta. Ou seja, até antes de 2002, se eu tinha lá uma propriedade, isso eu citei várias vezes para vocês, e eu faço questão de colocar isso para vocês formarem o raciocínio jurídico. A ideia é essa do curso, que vocês formem um raciocínio jurídico e possam, diante de qualquer situação jurídica, poder avaliar sobre esse prisma, ou pelo menos poder ter uma crítica com relação a essa situação, ficando em dúvida ou não, mas tem um posicionamento crítico. Família, patrimônio e propriedade absoluta. Aqui eu poderia, por exemplo, antes de 2002, ter uma propriedade aqui do lado da faculdade e fazer um lixão, independente de quem fosse meu vizinho, porque a propriedade era absoluta. A propriedade não atendia à finalidade social dela. A propriedade era extremamente absoluta, então eu não poderia questionar a propriedade de ninguém. Até as questões, por exemplo, com o advento do Código Civil de 2002, houve um aumento, por exemplo, da aquisição. Isso eu estou levando mais matéria para vocês, tá, pessoal? Isso não vai estar sendo cobrado de prova, mas só para tentar
tornar a coisa menos chata, tá? Então, com o advento da relativização da propriedade, ou seja, da função socioambiental da propriedade, o que acontece? Hoje eu não posso ter uma propriedade que seja um lixão, eu não posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, fazer lá no lugar que eu advogado, uma determinada empresa queria fazer uma garagem de ônibus, mas ia ser muitos ônibus, ia ser muito movimento, e a vida ia ficar muito ruim, né? Um lugar muito pobre, né? Nós entramos com uma ação, veja bem, a propriedade deles. Nós entramos com uma ação alegando a função social da propriedade, alegando que ali não comportaria, não seria o lugar mais adequado para a construção de uma garagem, por causa da poluição, por causa de inúmeras pessoas, filhos pequenos, aqui as mães são pobres, as crianças ficam na rua e está passando um monte de expresso. Para acontecer qualquer acidente era grande. Quando eu advogava lá para era um político, nós entramos com essa ação, nós ganhamos. Então eles não puderam, a gente embargou a obra, eles não puderam construir lá, por quê? Pela função socioambiental. Outra questão que a gente visualiza na função socioambiental é a questão de tributo. A gente não comenta muito tributo, mas é para vocês perceberem a prática. Tributo, por exemplo, é o seguinte: existe tributação diferente no IPTU para quem tem um número X de árvores, para quem tem quem cumpre determinado número de percentual de área verde. No caso do IPVA para carro, por exemplo, portadores de deficiência, tem redução do IPTU, do IPVA, desculpa. Imposto de renda, pessoas que têm algum tipo de doença grave, isso é bem comum, cardiopatia grave, algumas moléstias muito graves, essas pessoas não pagam imposto de renda, porque é uma forma do governo se adequar ao princípio da dignidade da pessoa humana, a função social também, porque a função social diz respeito não só ao âmbito do contrato, mas como o Estado trata as pessoas. O Estado entende hoje que ele deve tratar melhor as pessoas, porque essas pessoas são titulares de direito. Antigamente, isso era o contrário, era família, propriedade, tradição, e não se discutia isso. Hoje se discute. Para vocês terem ideia, com o advento do Código Civil de 2002, surgiu um novo instituto, que é a modalidade de uso capião especial urbano, que até então não existia. Para vocês terem ideia, isso não cai em prova, só para contextualizar, é quando você tem 5 anos de uma propriedade, você é o único proprietário, você é uma pessoa de baixa renda, e você consegue, numa área de 250 metros quadrados, adquirir esse imóvel sem nenhum tipo de tributação. Então essa é uma forma que o Código Civil trouxe para tornar o ser humano o titular das relações jurídicas. No Código Civil de 1916, o titular das relações jurídicas era patrimônio. Mas isso vem no Código Civil de 1916, ele vem já das ordenações filipinas, ele vem já do direito português, né, das divisões de terras, sesmarias, capitanias hereditárias, então a influência grande da propriedade. E por que mudou aqui o eixo? Da propriedade para o ser humano? Porque é a tendência da sociedade. E aí, fazendo a ponte com o que a gente estuda, a relação jurídica ela deve se pautar pela pessoa, deve se pautar pelo princípio da dignidade da pessoa humana e deve se pautar pela livre manifestação da vontade da pessoa. Por quê? Porque hoje ela é titular de todos os direitos, e não mais como era antigamente. Na parte de legislação eu coloquei para vocês também, é bem interessante vocês observarem, principalmente, pessoal, observar aquilo que está em negrito. Dá uma olhadinha com calma naquilo que está em negrito. Eu falei aqui, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. O que isso quer dizer? Aquela situação que eu expliquei. Os contratos contraditórios, omissos, você vai interpretar, a gente percebe isso, pessoal, claramente. Telefonia e plano de saúde. As grandes questões são essas. Porque você vai lá, você assina um contrato, um plano de saúde, aí a pessoa observa que ela tem uma determinada doença, e aí esse plano não cobre. Mas aí se discute, veja bem. Poxa, o plano de saúde, ele não tem toda hora que está no lucro. Eu tinha uma situação lá de uma senhora que eu coloquei, e na liminar eu falei, olha,
Nem toda hora o equilíbrio financeiro vai compensar para o plano de saúde. Nem toda hora ele vai ter uma pessoa que vai viver 200 anos, não vai fazer nenhum tipo de exame e vai viver e não vai gastar com isso. Vai ter momentos que o plano de saúde vai ter que gastar. E o que vai equilibrar é aquelas pessoas que não gastam com o plano e aquelas pessoas que gastam. Então isso chama-se, na verdade, equilíbrio econômico financeiro. Então, ao mesmo tempo que a minha cliente precisava de uma situação de transporte aéreo e tudo mais, outras pessoas nunca vão precisar isso a vida toda. Mas está previsto no contrato. E isso não pode ser utilizado. Isso é uma exceção que deve ser cumprida. Não. Isso é estado de saúde, estado de perigo, questão de validade. Então, isso a gente tem que comentar. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé os usos do lugar de sua celebração. Por exemplo, a legislação penal, ela fala que para você intimar alguém, para você citar alguém, você deve cumprir isso das 6 da manhã até as 5 da tarde no sul do Brasil. Certo? No Nordeste, ao contrário. No Nordeste, das 6 da manhã às 5 da tarde, para qualquer intimação judicial, o oficial de justiça tem que chegar nesses horários. Salvo as exceções. No sul do Brasil, mais distante da linha do Equador, o sol fica até mais tarde um pouquinho, então das 6 da manhã até as 8 da noite. Usos e costumes de lugar, pessoal. Cada lugar tem um costume. Então a lei ela tem que se apropriar a esse tipo de costume. Então não adianta, por exemplo, o oficial de justiça chegar às 8 horas da noite no estado lá do Maranhão e fazer uma intimação. Essa intimação ela não vai ser lá. Ela não vai ser, na verdade, ela não vai cumprir um requisito formal. Então isso é interessante de se notar. O exemplo disso que eu quero dizer é que usos e costumes do local. Cada local tem um tipo de costume. Ou seja, a interpretação da lei também pode variar no entendimento de cada lugar para cada lugar. Eu citei para vocês também, a título de ampliação do direito como sistema e verificação para vocês de como o direito é interpretado e como é a política jurídica e como é a estrutura organizacional do Estado. Eu falei a respeito dos poderes. Falei dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Por quê? Porque os poderes legislativo, executivo e judiciário são poderes que estão vinculados a qualquer relação jurídica. O executivo, pelo próprio nome, executa, o legislativo cria as leis e o judiciário julga. É o caso que a gente comentou aqui, é o caso básico, né? Também sublinhei no artigo 4º, aqui da Constituição, eu resumo de vocês, sobre a autodeterminação dos povos e da não intervenção. Por que eu citei isso? É o caso que a gente está observando agora. O governo Obama não está supervisionando, em tese, o governo brasileiro. Ele não está interferindo na soberania nacional. Então, a Constituição não prevê que nenhum país pode se autodeterminar ou não pode intervir em outro. Com as demais classificações, pessoal, com as demais classificações dos atos jurídicos, eu gostaria que vocês não ficassem muito presos a isso. Eu dividi lá atos jurídicos, aí separamos atos jurídicos em sentido estrito, atos jurídicos em sentido lato, atos jurídicos em sentido... Todos esses atos jurídicos, eles não são relevantes para nós. O que vai ser relevante para nós é negócio jurídico. O nosso foco aqui da nossa disciplina é empresarial. Nosso foco é esse foco, portanto eu não vou estar cobrando algo que vocês não vão estar nem utilizando na realidade de vocês. Portanto, podem desconsiderar essa parte, mas era necessário que antes de eu chegar em negócio jurídico, eu falasse para vocês que existem relações jurídicas que são unilaterais. Existem relações jurídicas que dependem de uma relação entre você e o Estado. Isso eu citei também. Falei para vocês também dos princípios do LIMP, né? Quando se fala para concurso público, né? Sempre cai bastante. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, o que é? O princípio da legalidade é que todo ato, toda relação jurídica, toda a celebração de contrato deve estar cumprindo a lei.
se não cumprir a lei, ele viola por órgão da legalidade. Falei da impessoalidade. Citei da impessoalidade, por exemplo, nos contratos. Existem diversas formas de contrato. Um contrato em que um particular celebra um contrato com uma administração pública. O prefeito dessa cidade, por exemplo, que realiza essa licitação, ele não pode favorecer ninguém, ou seja, tem que ser imparcial. Um contrato como um todo, na relação privada, entre particulares, ele é uma relação que estabelece justiça entre as partes. Então eu não posso ter um contrato público favorecimentos. Aí até citei o caso do pedágio para vocês, para ficar mais claro, para gravar. Moralidade, o princípio da moralidade, ele repercute o quê? Na boa-fé, lealdade e confiança. Antes, durante e depois, todos os contratos, todas as relações jurídicas devem ser pautados pela boa-fé. Publicidade e eficiência, por fim. Publicidade é que todos os atos, por exemplo, que sejam entre particulares, podem ser em sigilo, se as partes assim concordarem. No entanto, os atos que envolvem a administração pública devem ser públicos. Por quê? Porque cada um do povo possa fiscalizar. E eficiência, daí já é uma outra coisa, é uma emenda constitucional que diz respeito a que os órgãos públicos cumpram com determinadas metas, né? Isso foi instituído em 1998, foi a emenda 19. Ressaltar para vocês aqui a questão de que no plano, para cumprir o plano, que isso é bem importante, né? Por isso, novamente ressaltando, no plano da existência, nós temos que ter aqueles 3 requisitos cumpridos. Se eles não forem observados, não existe existência, portanto não existe contrato, não existe relação. Validade. Se ocorre um daqueles 5 estados, lesão, estado de perigo, antigamente estado de necessidade, coação, dolo, erro ou ignorância, são defeitos do negócio jurídico e são, portanto, anuláveis. Eficácia, foi o que eu expliquei para vocês, mas eu não vou estar cobrando esse prova em virtude de que aí são particularidades de contratos. Então, cada contrato, por exemplo, um contrato de contratos agrícolas, então eles têm um determinado tipo de produção de efeitos jurídicos. A eficácia ela diz respeito aos efeitos jurídicos do contrato. Por exemplo, vai ser cobrado na prova de vocês algo relacionado a determinada pessoa, a compra pode ser, né? Eu fiz 2 ou 3 provas, sei lá, eu fiz provas todas iguais. Então, determinada pessoa compra uma fazenda, mas ao celebrar essa compra, estava na escritura, por exemplo, que era uma área de 200 mil metros quadrados, sendo que na verdade não era essa determinada área. Então ele comprou a área achando que tinha aquela metragem, mas no entanto não era aquela metragem. Ou seja, ele incorreu em erro, a pessoa que vendeu para ele teve dolo, teve a má fé, e ele incorreu em erro. Esse é um tipo de exemplo de um caso que é um contrato anulado, certo? Vamos lá, mais um outro exemplo. Eu vou vender um carro, esse carro não é minha propriedade. Fui lá, comprei o carro, na hora de registrar o carro, na hora de verificar o carro, eu observo isso. Bom, eu observo que da parte da pessoa que vendeu, ela teve dolo, ou seja, ela teve o dolo, a intenção de